Por que a reencarnação é tema tão polêmico? Por que provoca opiniões contrárias tão fortes? Por que evidências científicas a respeito do assunto são persistentemente desprezadas por muitos? Por que é tão temida, apesar do grande potencial que tem de explicar inúmeras questões humanas, psicológicas, científicas, religiosas? Fique conosco, pois vamos conversar sério sobre reencarnação. Com relação à reencarnação, eu queria saber as evidências que a gente pode encontrar na Bíblia. Da racionalidade, da reencarnação, a gente tem visto alguns cientistas, alguns estudos, e aí eu queria saber que evidências científicas que a gente tem sobre isso, que a gente poderia discutir. Eu queria perguntar por que na época de Kardec, principalmente ali no século XIX, os médiuns ingleses não acreditavam muitas vezes na reencarnação. Eles não acreditavam, pensavam alguma coisa diferente. Como é que era esse processo? Sem espírito não há vida, não. Sem essência, onde está o chão? Olhas dentro, sente o coração. A alma dança na imensidão. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Conexão Espírito do podcast Olhar do Espírito. É com muita alegria que iniciamos mais um episódio hoje para falar de um assunto que toca muito a todos nós que estudamos o Espiritismo, porque tem sido uma explicação racional, uma explicação lógica para várias e várias dúvidas que nós temos tido e tem se apresentado as evidências como uma resposta muito amorosa de Deus para as nossas inquietações. Vamos falar hoje sobre reencarnação. Se você ainda não nos conhece, sejam todos muito bem-vindos. Gostamos muito da participação de vocês. Por isso, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, participe nas redes sociais, mande mensagem pra gente e vamos conversar. O Espiritismo é assim, ele é conversado, ele é instruído. Não existe um governo central, não existe um clero central, porque nós gostamos de dialogar, porque os espíritos gostam de dialogar. Então queremos conversar com vocês também. Mas não estou aqui sozinho. O nosso grupo, ele tem várias e várias pessoas. Estou aqui com algumas pessoas do nosso grupo. Então, antes da gente entrar no assunto da reencarnação, vamos nos apresentar. Como eu já disse, eu sou o Henrique Lisboa. É uma alegria estar aqui. Estou aqui também com a Elisa. Tudo bem, Elisa? Oi, Henrique. Tudo bem? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. É isso aí. Além da Elisa, de mim, temos também a Ledinha. Tudo bom, Leda? Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. E além da Leda, da Elisa e de mim, temos também Lívia. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, pessoal? Bom falar de reencarnação aí, né, gente? É isso aí. Também está aqui conosco a Ivana. Tudo bem, Ivana? Tudo jóia, Henrique. Tudo bem, pessoal? Excelente. Compondo aqui a nossa mesa, temos também Luísa e Pedro. Tudo bem, meninos? Olá, pessoal. Bem-vindos. E aí, gente, beleza? Tudo bem? E na direção, na parte técnica, nos comandos, o nosso Luiz Sérgio Marota, nosso grande amigo. Comandos nada aqui não. Sejam bem-vindos todo mundo. Obrigado, Henrique. É isso aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre reencarnação. Se você ainda não conhece o nosso canal, tem alguns vídeos, alguns podcasts já publicados para você entender um pouquinho da nossa abordagem, como a gente vem estudando e entendendo o Espiritismo. Somos um grupo de estudiosos, estudamos o Espiritismo há alguns anos, nós vamos até algumas décadas, e queremos compartilhar isso com vocês. A reunião que a gente faz aqui, carinhosamente, é uma reunião para ser feita em casa também. E queremos que vocês também façam isso, repitam isso. Não precisa acreditar em tudo que a gente está falando, pelo amor de Deus. Vá estudar, pegue as fontes, vá ver com os próprios olhos, porque é nessa certeza, nessa confiança, é confrontando a razão em todas as épocas da humanidade que a gente vai conseguir ter uma fé sólida e uma fé firme. E é isso que a gente quer, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre reencarnação. O assunto sobre reencarnação, ele às vezes toma lugar de alguns dogmas. E
alguns lugares espíritas acabam até tornando ele um dogma. A nossa ideia aqui hoje não é essa. A nossa ideia aqui hoje é trazer evidências da reencarnação. Por que estudar sobre a reencarnação do ponto de vista científico, por que isso tem consolado, nos levado para aquilo que é o principal, que é o amor? O Espiritismo é muito claro, os Espíritos são muito claros que, antes de mais nada, o que vai nos trazer salvação é o amor, é a caridade. E por isso, a ideia aqui não é brigar, não é entrar em polêmicas, mas trazer fundamentos para que o que a gente faça tenha solidez. Nós falamos no nosso primeiro episódio que o cerne do Espiritismo, o que muda os paradigmas da ciência, o que muda os paradigmas da sociedade, das culturas com o Espiritismo é que nós somos espírito, é considerar que aqui não tem só o Henrique, um corpo, mas sim o espírito que veio antes dessa encarnação e virá depois que nós desencarnarmos. Então, a reencarnação nada mais é do que uma explicação mais lógica sobre o que é antes e o que vem depois, uma vez que nós mudamos o paradigma. Os espíritos, a revelação espírita muda o paradigma da ciência. Não é mais apenas um corpo que nasce no nascimento e morre na morte, mas alguém que sobrevive a isso. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes da gente entrar em maiores detalhes, acho melhor começarmos pelo começo, né, Elisa? Define pra gente um pouquinho, traz pra gente um pouco dessa definição do que seria a reencarnação, ou a encarnação, ou a reencarnação. É importante a gente começar pelo começo, definindo as coisas, mas acho que para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre a reencarnação, é importante a gente retornar ainda antes do conceito, que é pensar num Deus justo e bom, a princípio, né? Antes de tudo, a gente tem como premissa isso, a existência de um Deus que é soberanamente justo, um Pai amoroso e bom, né? Então, quando a gente vai pensar em qual explicação seria melhor, por exemplo, para uma criança que nasce com alguns sofrimentos, né? Por que uma criança, às vezes, nasce com aptidões tão diferentes de outras? Quando a gente vai pensar nisso, a gente precisa ter a justiça de Deus e a bondade de Deus como uma premissa. E aí, quase que naturalmente, surge essa explicação da reencarnação, que é a possibilidade de nós vivermos várias vidas em corpos diferentes, né? Mas mantendo a nossa individualidade ao longo aí dos séculos, dos milênios, e aprendendo em cada vida um pouco, né? Superando desafios em cada vida e construindo uma personalidade com muitas experiências, né? Que é uma coisa interessante da reencarnação. As religiões até hoje elas conseguiram até que, de alguma maneira, dar uma explicação da justiça divina até no pós-morte, né? Acontece que em alguns momentos, né, Luiz, você que fala bastante sobre isso, em alguns momentos, como é que você explica a encarnação daquele que sofre como criança, por exemplo, sem nunca nada ter feito? É aí que a reencarnação, a justiça divina e a explicação da reencarnação começa a fazer mais sentido, né? Porque se você morre, às vezes teve uma vida de muitos problemas, matou, roubou, fez muito mal, trouxe muita infelicidade para as pessoas, e morre na prosperidade, morre tranquilo. Você pode até dizer que na vida após a morte você vai sofrer as consequências disso. Até aí as religiões sempre deixaram isso bem claro, né? A maioria delas. Mas e aquelas pessoas que sofrem agora, hoje, aquelas crianças recém-nascidas, aquelas famílias que nada fizeram, né? É nesse momento que a reencarnação é uma boa explicação, né, Luiz? Você me fez lembrar um caso que eu não sei se eu já contei em outro podcast, né? Aquele caso que eu estava fazendo uma palestra no Centro Espírita para pessoas carentes e alguém falou assim: Luiz Sérgio, aquela frase de Pedro, que Pedro escutou de Jesus, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, isso não entra na minha cabeça não, porque eu moro aqui no morro, aqui de Belo Horizonte, numa comunidade, e eu vi uma pessoa que era muito cruel, eu vi essa pessoa matar outras pessoas. No entanto, ela enriqueceu, ela morreu mais tarde, cercado de gente bonita, né? Ela teve um ataque do coração no iate, lá em Angra dos Reis. Como é que fica esse quem com ferro fere, com ferro será ferido? Aí eu dei aquela explicação natural, ele rolou a bola, né?
falamos, olha, a reencarnação explica essa questão, não é? Que muitas vezes, se nós não nos dedicarmos ao bem, ao serviço ao próximo, se nós não dedicarmos ao fora da caridade na salvação, muitas vezes essa consequência virá em termos de sofrimento para nós. Lembrar que o amor cobre uma multidão de pecados, como disse Pedro. O Espiritismo também endossa essa frase dizendo que quando você está em serviço do próximo, você está conquistando advogados para a sua causa. Então a gente espera a justiça voltar. Então eu disse isso para ele mais ou menos, né? Grosso modo. Aí alguém que eu sabia que era de vertente cristã, reformista, se não me engano, lá, né? Ele falou, olha, eu discordo da teologia do senhor. Porque, na minha opinião, esse homem está sendo esfaqueado lá no inferno, constantemente. Digamos que sim, digamos que você esteja certo. Mas a sua teologia também não explica isso que o Henrique acabou de dizer. As pessoas que são inocentes aqui e que sofrem, e por isso eu vi várias pessoas cristãs deixarem de ser cristãs frente a situações como calamidades, tsunamis, terremotos, em que grande número de senhoras, crianças, mulheres grávidas morrem de formas trágicas, né? E a pessoa fica assim, não, Deus esqueceu, né? Eu lembro quando houve um tsunami lá na Indonésia, eu escutando uma pessoa que era cristã e falou, olha, para mim alguma coisa me tocou muito nisso aí, eu acho que Deus andou esquecendo da humanidade. E são coisas que a gente não pode conceber, né? Que Deus esqueceu da humanidade. Existe uma lei, e se essa lei existe, vamos prestar atenção a ela. Aquilo como o Henrique estava falando, não é porque você não acredita em encarnação que ela vai deixar de existir, se ela existir. Lembro-me uma senhora também numa palestra que eu fiz, que ela veio falar comigo depois que eu estava falando da grande odisseia evolucional que nós temos pela frente. Isso é interessante, gente, a odisseia evolucional, porque a reencarnação não é um assunto fácil. Porque você entender que você tem uma odisseia evolucional pela frente é grave. Eu discordo do Carl Sagan. O Carl Sagan, ele falava meio assim, as pessoas utilizam isso para se consolar, para ter consolo. Eu não sei, não. Olha o que essa mulher católica saiu do auditório e falou para mim. Ela era assim, espírita, dizia, olha, Sérgio, depois dessa palestra eu vou voltar a ser católica. Eu falei, por quê? Já sofri tanto nessa vida, eu não quero encarnar mais, não. Mas é justamente isso, né, Luiz? O pessoal pega pelo lado da dor, do lado ruim. Então, falam muitas vezes assim, eu não acredito em reencarnação, porque eu acho que a reencarnação, a vida não é só para a gente pagar os pecados, não. A vida é muito mais que isso. E, realmente, a vida é muito mais que isso, porque a gente reencarna não é só pagar, né? Para pagar, né? Pagar. A gente reencarna para aprender, como vocês estão falando aí, para viver a misericórdia de Deus, porque em nenhum momento que a gente está sofrendo alguma coisa, a gente deixa de receber auxílio da espiritualidade, a misericórdia, que estão sempre junto com essa lei de causa e efeito, eu vi uma né? explicação, Lieda, muito interessante de um espírito, que diz o seguinte, no plano espiritual, por ser o plano mental, em que os embates acontecem de forma muito suave, você demora demais a evoluir. Enquanto que aqui a lei de Newton faz com que um movimento, né, gera um movimento contrário na mesma força e direção. Quer dizer, aqui o embate faz com que você evolua muito mais rápido. Então, o objetivo da reencarnação, e talvez por isso Jesus tenha dito, ninguém sobe se não descer, né? E por isso ele tenha dito para Nicodemos também, né? A gente depois vai falar sobre isso, né? Alguma coisa a respeito, é porque encarnação é você se materializar, se instituir a fim de que você evolua mais rápido. Porque os movimentos, inclusive kármicos no plano espiritual, são longos e aqui são imediatos. Muitas doutrinas assim chegam a falar, não, mas a gente está num planeta de sofrimento, então necessariamente nós vamos sofrer nesse planeta. Vai haver um sofrimento, vai haver a morte, vai haver a dor.
Tá certo, aqui é um planeta de dor, é um planeta, vamos dizer assim, que não é o reino dos céus, né? O reino de Deus, como Jesus prometeu, e aqui é o lugar ainda dos nossos, entre aspas, pecados, dos nossos defeitos. Mas como a Ledinha disse, aqui não é só para pagar, porque muitas vezes quem está sofrendo, gente, essa explicação só não se justifica. É uma explicação doutrinária muito clara, a princípio, para quem está vendo o mundo aí, ainda não está passando por muitas dores, né? Agora, uma mãe que vê um filho sofrendo, meu filho morreu com uma doença grave e o filho do vizinho não. Aí começa a questionar Deus. Então, se você está precisando dessa explicação, a reencarnação ela tem uma lógica e um senso muito grande desse amor de Deus que ainda continua, que não é só para pagar, né? E isso que a Ledinha falou é muito importante, porque se a gente estivesse só pagando, a gente estaria num sofrimento inimaginável. Tem uma misericórdia muito maior dentro de tudo isso, né? Se todos nós estivéssemos pagando olho por olho, dente por dente, como diz o Luiz, a gente estaria sendo todo dia queimado, né? Chamuscado. Então, assim, se a gente está aqui com muita misericórdia, com saúde, com recursos, é a misericórdia de Deus muito grande para todos nós. Então, aqui não é olho por olho, dente por dente. É um resgate, sim, muitas vezes, mas com muito amor e com muita chance de aprendizado. Imagina, que é a maior chance. Imagina, né, Lívia? Quem que nunca sentiu assim, pô, errei, e se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo? Isso, é o amor de Deus, né? E é isso, assim, porque o Luiz falou uma coisa muito interessante que talvez pegue no calo do Carl Sagan, que era um materialista, né? Era um cientista, um divulgador da ciência, mas ele era materialista. Gosto do Carl Sagan, gente. Não, também gosto muito. Na verdade, acho que ele fez um grande serviço preservando a poesia da ciência, né? Não trazendo só uma ciência depressiva ou pessimista. Pelo contrário. Mas tinha um olhar muito grande para o evolucionismo de Darwin e não necessariamente os cientistas, eles acreditam que a evolução de Darwin, embora a gente chame de evolução, ela seja sempre para melhorar. Então, hoje, para a gente ser muito tranquilo, a gente vê que nós que viemos, que a nossa linha evolutiva veio dos primitivos, que nós somos um produto, digamos assim, muito melhor do que era antes. Mas os cientistas não veem dessa forma. Eles não entendem que isso é uma lei, você evoluir. O que os espíritos nos falam é exatamente o contrário. Que todos nós temos um destino, que é o que o Luiz estava falando. E o destino é a felicidade. Se nós não chegamos lá, precisamos de mecanismos para chegar. E a verdade é que a maioria de nós, quando desencarna, não chegou lá. E aí, quando a gente desencarna num sofrimento horroroso, porque a gente tem essa sensação que eu acabei de falar. Poxa vida, se eu tivesse a chance, eu faria diferente. E a misericórdia que a Lívia e a Ledinha estão trazendo, que o Luiz trouxe, a misericórdia é exatamente isso. É a possibilidade de fazer novamente. De dar um novo destino para suas escolhas. Fazer melhor, né? E no sentido de fazer melhor em direção à felicidade. E acho que vale uma reflexão também, né, Henrique, sobre o papel da dor nesse processo. Porque a gente, às vezes, tem a mania, né, o hábito, às vezes até milenar, né, falando aí de reencarnação, de pensar na dor como uma punição. E se a gente pensar no nosso corpo físico mesmo, a dor tem um papel importantíssimo, que é prevenir que a gente se machuque, por exemplo. Isso, igual pôr a mão no fogo, né? Imagina se não doesse. Se a gente puser a mão no fogo e não doer, a gente vai perder a mão, né? Estragar o nosso corpo. E a dor no papel, na nossa evolução, tem esse papel também, né? De nos mostrando o caminho, mostrando como que a gente deve proceder, né? Se a gente está sendo muito egoísta, a gente vai se ferir. E aí a gente precisa aprender a ser menos egoísta, que essa é a lei divina, né? Então, eu acho que mudar essa visão da função da dor no processo da reencarnação também ajuda a gente a entender que a reencarnação é uma bênção, sim, ainda que a gente esteja reencarnando para resgatar erros do passado. Com fim educativo e para a nossa própria felicidade, isso, né? Queria que você resumisse exatamente isso. Quer dizer, reencarnação é um meio que a natureza se utiliza para a gente desenvolver a nossa consciência, expandir a nossa consciência, né? A caminho de Deus, né? E o nosso grande mestre nesse sentido,
cristãos não se apavorem, não é no sentido da reencarnação, no sentido de expansão da nossa consciência. Para Deus é Jesus nesse planeta. Modelo. Né? Jesus, modelo, como está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Modelo a ser seguido, copiado, etc. E nós, como cristãos, tendo esse entendimento de reencarnação, não podemos utilizar a reencarnação como uma fonte de condenação dos outros, ou até de punição, ou até de sentimento de vingança, né? Fulano está passando por isso, na próxima eu quero ver. Não é assim. O nosso sentimento como cristãos não pode ser desse jeito. E vendo, por exemplo, um pai tendo uma criança sofrendo, uma criança doente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse entendimento de levar o consolo. Porque quando você tem esse entendimento de que esse consolo, ele nos traz mais fé, mais certeza do amor de Deus, o sofrimento diminui e não se sente mais condenado. Então, eu já vi casos de mães doentes que pessoas que tinham entendimento de reencarnação chegaram, seu filho está assim porque ele está pagando o que ele fez lá. Então, e a pessoa em dor... a lei maior foi para o ralo, né? Foi para o ralo. Então, assim, esse entendimento ele é importante para a mãe ter o consolo de entender do motivo de sofrimento. Olha, tem uma justiça de Deus aí, pode ter uma causa, mas você não sabe nem se aquela criança está sofrendo por amor à família. Sim. Às vezes nem precisava estar sofrendo, às vezes é um espírito muito bom, às vezes não está pagando nada. Sim. Né? Então, como que você gera mais dor para a mãe? Esse entendimento não é para isso. Esse entendimento é para misericórdia. Às vezes a gente entra por esse caminho que eu acho que talvez não seja o melhor. Eu estava uma vez, a primeira vez que eu apresentei a Freira Ilha, muito conhecida hoje meio espírita, né? Sim. Ao Haroldo Dutra Dias, também conhecido, né? Eles estavam lá na minha sala, eu apresentei um com outro. E muitos espíritas estavam dizendo, devido à dedicação que o Haroldo Dias tinha em relação a Paulo, aos escritos de Paulo, ao livro Paulo Estevão, né? A mentalidade nossa, né? Muitos falavam assim que o Haroldo tinha sido um dos que apedrejado Paulo. Estevão, né? Então, o apedrejado Estevão, aliás, exatamente, né? Junto com Paulo lá. E a Ilha olhou, conversou com o Haroldo, assim, ficou assim meio embevecida com a dedicação dele e disse assim, olha, para mim, você foi profundamente perdoado por Paulo. Talvez essa dedicação, esse amor seu, tenha sido um perdão profundo que o Paulo proporcionou. É isso. A reencarnação, ela nos permite construir relações, né? Então, é apagar ali onde que havia ódio, trazer o amor. E às vezes dentro da nossa casa, explica às vezes por que a gente tem sentimentos às vezes tão difíceis em relação a pessoas tão próximas que a gente ama, às vezes mas né? fica nessa contradição, né? E a reencarnação explica isso e nos ajuda a construir uma relação nova ali. É muito amor de Deus mesmo, né? Construir habilidades, construir quem nós queremos ser no futuro. Né? É muito amor isso. E aí é importante dizer o que não é reencarnação, né? Porque é comum a gente encontrar sobre reencarnação em várias religiões, ou mesmo fora dela, pessoas no espiritualismo, pessoas tentando explicar a reencarnação. E o que as evidências têm mostrado é o que o espiritismo com Kardec tem trazido desde o século XIX, né? Acho que as meninas têm uma pergunta sobre isso, não é? Sim, nesse sentido, né, da racionalidade, da reencarnação, a gente tem visto alguns cientistas, alguns estudos, e aí eu queria saber que evidências científicas que a gente tem sobre isso, que a gente poderia discutir. É interessante falar a respeito disso, né, porque a gente lembra logo daquelas pessoas que já há décadas, desde o século passado, vêm estudando de forma científica a possibilidade da reencarnação. O meio pelo qual eles fazem isso, geralmente, é através de memórias pré-reencarnatórias de crianças. Gente, se você for acessar o trabalho acho que é Barnegi, lá da Índia, principalmente o trabalho de Ian Stevenson, da Faculdade de Virgínia, né, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, que hoje é o trabalho prosseguido pelo Jim Tucker, é impressionante. Não há jeito, os próprios cientistas, né? Aliás, vocês sabem que o Ian Stevenson conseguiu essa proeza de fazer um trabalho acadêmico sobre isso, porque o dono da Xerox morreu e deu, acho que $1 milhão para ele.
né? E aí os americanos, nesse ponto, eles não têm preconceito, né? Você colocou o cifrão na mesa, o pessoal da faculdade, não tem problema, pode pesquisar o que você quiser aí, né? Ele começou a pesquisar a reencarnação em vários países e hoje há um acervo de evidências a ponto de, mais uma vez citando o Carl Sagan, que é materialista ateu, falar assim, olha, se existe um trabalho no campo da paranormalidade que eu respeito, é do Dr. Ian Stevenson. E tem um outro também da revista Scientific American, ou então Popular Science, eu acho que é Popular Science, viu, gente? Desculpe aí. O nome dele tem uma coluna lá que chama-se... o nome dele é... Qual que é o nome dele? Não lembro mais. Oi? Jess Baring. Jess Baring é um homem assim, altamente cético. Ele já começa a reportagem que ele falou a respeito dos trabalhos de Ian Stevenson, dizendo assim, a gente é cínico, tipo assim, né? Ou a gente não encara a realidade. Porque eu odeio esses trabalhos espirituais. Uma coisa que eu odeio, ele está dizendo, estou parafraseando aqui, não estou lendo o texto dele, né? Ele fala assim, se existe uma coisa que eu odeio, esses livros com capa dourada, né? Falando, um charlatão falando, sua filha que morreu está aqui atrás de mim, querendo conversar com você. Ele odeia isso. Mas ele vai falando assim, mas se você pegar e ler os trabalhos do Dr. Ian Stevenson, eu não vou dizer que hoje sou um crente em reencarnação, mas olha, abriu-se uma brecha, né? Porque para mim, até hoje, morreu, acabou. Mas depois do trabalho do Dr. Ian Stevenson, né? E o que acontece, né? Você viu, o Dr. Ian Stevenson ele vai fazendo um trabalho científico de evidências a tal ponto exuberantes, né? Que não dá para você ter diversão a respeito disso. E mais uma vez voltamos à questão religiosa, né? Aquilo que a Elisa estava falando, o espírita, a gente trouxe aqui, a gente está aqui com um conhecimento que é muito lógico, é muito racional. A reencarnação ela é muito temida, mas ela explica um sem número de situações. O complexo de Édipo, o complexo de Elétra, o complexo de Cinderela, vários complexos da psicologia, a questão da transexualidade, né? Da homossexualidade, por que ela existe, qual é o fenômeno, como devemos entender isso com muito respeito, com muita atenção, né? Sem a gente acessar esses conhecimentos, nós vamos nos apegar a dogmas e ficar brigando o resto da eternidade. Antes das meninas falarem, eu queria dizer que essa pergunta da Luísa é muito importante, né? Porque, como Kardec disse, o Espiritismo é uma doutrina que evolui de acordo com aquilo que as evidências forem mostrando, né? E como o Luiz colocou, as evidências estão apontando para que a reencarnação seja uma lei natural. Caso isso não estivesse acontecendo, abandonaríamos a reencarnação, né? E o próprio Kardec demorou um tempo para admitir que a reencarnação deveria ser incorporada à doutrina espírita, né? Porque ele teve critérios de pesquisa para começar a ouvir essas sugestões dos espíritos de que a reencarnação era um fato, né? Ele filtrou essas comunicações e tudo com base em lógica, razão e bom senso. Então, acho importante falar isso, que o espiritismo caminha junto com as evidências, né? E não estabelece dogmas fechados, assim. É só importante falar do Ian Stevenson que ele fez mais de 3.000 pesquisas, né? De 3.000 casos em vários países. Em países que tinham crença de reencarnação, como a Índia, em países que não tinham crença, como a Europa, os Estados Unidos. O Jim Tucker, que dá sequência no trabalho dele hoje na Universidade de Virgínia, ele continua com esse trabalho, fazendo nos Estados Unidos, que tem muito pouca crença em reencarnação, mas a abertura hoje é um pouquinho maior. Então, são pesquisas gigantescas, né? E que tem uma evidência boa. Né? Outra coisa, não pense que estão estudando espiritamente porque são espíritas. Não são. Inclusive, eles chegam a conclusões que chegam a quase ser engraçadas. Como, por exemplo, não sei se foi do Dr. Ian Stevenson, mas é mesmo um cientista falando o seguinte, olha, a conclusão a que cheguei é que só crianças só crianças que sofreram acidentes graves, que desencarnaram acidentes graves, só elas reencarnam. Porque só elas lembram. Mas, na verdade, a gente sabe que elas estão lembrando exatamente por ter sido traumático. Aí
Os traumas são coisas que vêm à tona. Aí, psicólogos. É por isso que os espíritos falam, se a psicologia não começar a se aprofundar a reencarnação, ela vai ficar sempre limitada. Ela poderá explicar alguns fenômenos, mas curá-los... Por exemplo, né, Luiz, muitas psicologias atribuem, né, muitas questões que a gente traz como adultos, né, dificuldades psicológicas, à relação que a gente teve com os nossos pais. Mas se a gente começar a pensar em reencarnação, esse problema é muito anterior e a gente tem os pais que a gente precisa. Isso. E a gente não vai culpar os pais pelos problemas que a gente tem, a gente vai agradecer os pais que a gente tem, que proporcionam a gente desenvolver certas habilidades. Até porque né? amanhã a gente pode ser os pais deles, né? Inclusive eu falo muito assim, você tem problema com a sua mãe? Tem problema com seu pai? Cuidado para você não fazer a mesma coisa com seus filhos. Porque se você está sofrendo um problema é porque algum dia você o provocou, né? Como pai, como mãe. Então, assim, toma cuidado para você não ser o problema dos seus filhos que teve como seus pais. É muito interessante o que vocês estão falando, porque o que mobilizou o Ian Stevenson? Ele era um psiquiatra. E ele começou a ver as crianças com problemas psicológicos que aparentemente não tinham explicação. E um deles, assim, era um paciente dele, que a mãe falava assim, meu filho vive um luto de uma família que eu não sei que família que é essa, como se ele tivesse perdido essa família inteira, ele sofre esse luto e ele estava relembrando de uma família de uma vida passada. Né? Então, ele começou a pesquisar esses casos para entender o porquê desse tipo de sofrimento que algumas crianças passavam. Eu tive um caso que eu posso contar. Não, pode falar, Leda. Não, pode. Um caso que eu posso contar, eu tinha 2 anos de idade, meu pai era bem militar, né? Ele passava em revista a tropa, que todo mundo assim, tinha que ir para a cama, dormir e rezar. E meu irmão estava rezando, ele começou a rezar e, de repente, eu estava de olho aberto e sonhando e vendo. E me vendo numa cidade que só mais tarde eu fui lembrar que é uma cidade europeia, com as casas cheias de chaminés, né? E eu correndo desesperadamente e via uniformes militares e pessoas marchando, né? E eu entrando num beco, escutando barulho de metralhadora e tudo ficando preto. Quer dizer, eu posso ter desencarnado numa situação de guerra, né? E isso eu tinha 2 anos de idade, eu voltei a mim chorando muito, meu irmão perguntou o que era, eu não sabia explicar, né? Uma outra situação, aos 5 anos de idade, eu sonhei que eu estava num lugar. Hoje eu vejo, na minha vinculação com países nórdicos, né? Tipo Suécia, né? Noruega, um lugar que era muito isso, todo mundo lourinho, mas era um lugar que me trazia lembranças muito caras. Mas, ao mesmo tempo, quando eu acordei, eu agarrei na perna da minha mãe para falar assim, você é minha mãe, né? Você é minha mãe. Mamãe não entendeu. Mas hoje eu me lembro por que eu estava fazendo isso, porque eu fiquei muito em conflito, porque eu era muito apegado à minha mãe e, ao mesmo tempo, eu senti que aquela família também era uma família minha. Isso gera, né, uma certa... Você entendeu, gente? O espiritismo é para pessoas como vocês, como mim, como eu, que precisam de explicação para isso, porque senão a coisa fica... É justamente essas lembranças assim espontâneas, né, como que foram estudadas pelo Ian Stevenson. É interessante a gente falar que a gente não deve provocar essas lembranças, porque quando elas vêm espontaneamente, é porque a gente tem condição psicológica de lidar com elas. Que muitas vezes vem, como aconteceu com você, né, Luísa? Já aconteceu comigo também. Então, quando vem, é porque a gente consegue tirar dali alguma questão, a gente consegue elaborar aquilo ali, mas muitas vezes, se a gente força essas lembranças, a gente pode não ter condição de lidar com elas, né? O esquecimento tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Exatamente, tem um propósito, né? Assim como a gente não tem boca no joelho, porque, né, a evolução tem um propósito, a gente não lembrar das nossas encarnações também tem um propósito. Até nisso há uma sabedoria divina. Então imagina, eu no meu arrependimento, no meu desejo de melhorar, meu desejo de evoluir, lembrar que de repente um filho, uma esposa me fez um mal na vida passada e imagina o conflito e o problema que isso causaria. Então, até nisso há uma sabedoria divina e corroboro com o que a Leda está falando, assim, não provoque isso, porque, de novo, não é o mais importante. O mais importante é nós chegarmos no amor, né? E para isso a gente lança a mão da reencarnação. Essas lembranças espontâneas devem ter tido um propósito para essas famílias, né? Para essas crianças. Hoje
surgir esses trabalhos científicos, né? E muitas vezes acontecem lembranças espontâneas também, reuniões mediúnicas em desenvolvimento espiritual, que é um processo natural, que por isso tem que ter o preparo de cristianização e todo o critério que Kardec trouxe para as reuniões, para não gerarem caos, né? E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso, né? Se você quiser estudar um pouquinho sobre reencarnação, uma dica que a gente dá são os livros do Emmanuel, principalmente os romances do Emmanuel. Já é catalogado, já é um missionário que veio fazer exatamente isso, e depois, mais tarde, com a publicação das mensagens das reuniões na casa dos Joviano, quando o Chico psicografou esses romances, aí que a coisa se completa mesmo. Então, livros como Há 2000 anos, Renúncia, 50 anos depois, até mesmo o Ave Cristo, são livros que mostram uma família reencarnando em diversas vidas e o que isso representa na evolução deles, né? Tem uma situação até muito interessante que você pega, por exemplo, Carlos, do Renúncia, que numa vida ele vem como um escravo, na outra vida ele vem como um algoz, na outra, quer dizer, você até consegue fazer um estudo mais elaborado sobre o que é a reencarnação. E não simplesmente assim, hoje eu nasci pobre, mas eu nasço rico. Hoje eu nasci de esquerda, mas eu nasço de direita. Hoje eu nasci no Brasil, mas eu nasço nos Estados Unidos. E isso é tão interessante que uma das conclusões que o Ian Stevenson chega no estudo dele, né, é que a personalidade do espírito, vamos dizer assim, né, se mantém. Então, se você não gosta, por exemplo, de determinada coisa, numa personalidade anterior, você continua não gostando. Se você ama a música, por exemplo, você continua amando a música. Então, ele vai fazendo, ele vai percebendo, isso é uma constante, é um padrão, né? O esquecimento não é completo, né, Leida? Não. A gente continua sendo a mesma pessoa, né? E a gente consegue, se a gente tiver um pouquinho de autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento, a gente vai perceber essas questões da personalidade que permanecem, né? E que dão indicações até de quem a gente já foi, né? Agora, só para falar na questão de Ian Stevenson, se quiser ver algum caso, um caso muito interessante que tem é no Netflix. Isso, tem um episódio. Surviving Death, né? Em português é Vida Após a Morte. Então, vale muito a pena. Tem vários casos deles lá, de análise, de pesquisa. Né? É muito legal. Por falar em personalidade, o Pedro tem uma pergunta pra gente, né? Sobre cultura. Pois não, Pedro? Então, gente, aproveitando esse gancho dessa parte científica que vocês estão comentando, eu queria perguntar por que na época de Kardec, né, principalmente ali no século XIX, os médiuns ingleses não acreditavam muitas vezes na reencarnação. Eles não acreditavam, pensavam alguma coisa diferente. Isso. Como é que era esse processo? Pergunta importantíssima. Que a gente que lida com estrangeiros e fala sobre espiritismo para estrangeiros, né, eles vêm muitas vezes... Porque o espiritualismo americano, que inclusive começou com as irmãs Fox também, sim, né, ele adotou a ideia de que a reencarnação é feita só mesmo de uma vez por planeta, né? E os espíritos lá na França falavam diferente, né? Da Inglaterra. E isso é muito interessante para a gente começar mais tarde a discutir sobre a questão da universalidade do ensino dos espíritos, como é que ela se dá. Sim. Porque o Allan Kardec chegou a perguntar, por que na Inglaterra vocês espíritos dizem que não há reencarnação? Uma cultura muito deles, né, Luiz? Porque eles têm toda a questão da realeza, da nobreza, até hoje, a hegemonia. São povos hegemônicos, né? Imagina um conde pensar que ele podia vir como um plebeu qualquer, bem pobrezinho, né? País, numa nação pobre, né? Que é isso? Não romano. Tanto é que essa resistência romana à reencarnação está no sangue. É um ranço romano, ele não admite isso nem que a batata, né, rasse, né? Porque o que acontece? No caso da reencarnação que o Pedro está falando aí, o Allan Kardec perguntou o seguinte: por que então? Os espíritos disseram muito claramente, porque se a gente colocar a encarnação na Inglaterra, não só eles vão recusar a reencarnação, mas todo o resto. Então nós damos primeiro o resto, e a reencarnação eles chegaram a uma conclusão nela no futuro. Naturalmente. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Com reservas, viu, gente?
Eles já admitem a reencarnação, até pelos trabalhos do Dr. Ian Stevenson, que eles são cientificistas muitas vezes, né? Então, até pelos trabalhos deles, não, tudo bem, reencarnação existe, mas você pode encarnar quando você quiser, tem jeito de encarnar em vários lugares ao mesmo tempo. E é uma perda, porque quando você tem entendimento da encarnação, você, não só o entendimento, mas a aceitação, a misericórdia divina começa a te encaminhar para verdades exuberantes a respeito de si próprio, do autoconhecimento, né? Você, numa reunião mediúnica, por exemplo, que você recebe espíritos de várias religiões, você tem que tomar cuidado. Nem sempre o espírito que está ali crê, mesmo desencarnado, ele não crê em encarnação. Numa das minhas experiências fora do corpo, eu lembro, sempre conto esse caso, que eu estava fora do corpo, eu tinha 21 a 24 anos, tive muitas experiências desse tipo. Eu fui numa cidade típica americana no plano espiritual. E eu tinha um amigo lá, chamava Jeffrey. E eu procurava o tal de Jeffrey. Cadê o Jeffrey? Cadê o Jeffrey? E o pessoal fala assim, tudo jovem, fala assim comigo. Que isso, Luiz? O Jeffrey não está aqui mais. Eu falei, como não está aqui mais? Eu fiquei meio indignado, né? Como não está aqui mais? Eu sei onde é que é a casa dele. Aí eu fui na casa dele. E a casa dele, achei que ela estava cheia de tapume. Não, as casas das pessoas que desaparecem, como o Jeffrey, ficam tudo tampadas. Na minha cabeça, ele reencarnou. Mas aí eu fui falar com os meninos, eu falei assim, peraí, vem cá, gente. Tinha uns 4 ou 5 jovens, né? O que significa as pessoas desaparecerem? Eles me falaram, não lembro direito. Não, porque a pessoa às vezes fica aqui 80 anos, 90 anos, já vem, some e tal. Eu quero saber do paradeiro das pessoas. Aí eles falaram assim, só o casal de bispos aqui podem falar sobre esse assunto. Se você quiser, vai conversar com eles. Mas eles não gostam de conversar sobre isso, não. Olha... Você vê como é que a realidade da reencarnação não é uma coisa acessível, porque ela precisa ser muito bem compreendida. Sim. É por isso que vem um missionário como Allan Kardec nos explicar a reencarnação, porque você não pode colocar a reencarnação de forma gratuita e atabalhoada. Como o caso na França de um casal que estava, isso Allan Kardec citando, o casal estava sofrendo muito, resolveu suicidar, matar os filhos para ver se nasceria numa vida melhor. Meu Deus. Quer dizer, não é assim, você tem que ter noção da lei de causa e efeito. Da ética cristã, né, Luiz? Cristã, né, vinculada à ética cristã. Porque senão você pode fazer de conhecimentos espirituais situações com armas muito perigosas. E para quem estranha essa ideia, né, de que no plano espiritual, que a gente acha assim, vou desencarnar e amanhã estou lembrando das minhas vidas passadas. O Chico Xavier, lá no Nosso Lar, conta o caso da dona Laura, do marido dela, Ricardo, sim, que ficaram anos lá vivendo no plano espiritual e não tiveram essas lembranças assim espontaneamente. Então, tiveram que, de imediato. Quando eles começaram a sentir um certo desconforto com a vida que eles estavam levando, eles foram, fazer uma terapia, né? E aí conseguiram, com a ajuda dos recursos que tem lá, foram desvendar 300 anos da história deles para trás. Só 300 anos. Só 300 anos. E outra coisa, né, Leda, que eu achei muito interessante, né? Os livros de Chico Xavier, gente, são espetacularmente, assim, uma verdadeira maravilha em termos de cultura psicológica e moral, né? E espiritual. Alguém perguntou para o André Luiz assim, e bastou isso? O André Luiz perguntou para eles, bastou isso para vocês recobrarem emocionalmente as memórias? Parafraseando aqui, ela falou, não, nós fomos fazer um tratamento, que eles leram as memórias deles. Mas uma coisa é você ficar sabendo que você foi, outra coisa é você sentir o que você foi. Lembrar e sentir. Para isso você tem que ter um preparo psicológico cristão exuberante. Um problema que pode acontecer em reunião mediúnica é que as pessoas não estejam miradas no cristianismo verdadeiro, na fraternidade verdadeira. Se você não tiver nesse caminho, é melhor não ter prurido desenvolvimento dos seus dons espirituais, como diria Paulo. É melhor você ficar ali, né, nas suas limitações, porque ela vai trazer verdades, né, muitas vezes delicadas. É isso mesmo. Bom, e sobre reencarnação temos muito mais a conversar. Ainda nem falamos sobre reencarnação na Bíblia, não falamos sobre como isso aparece no Evangelho, mas teremos oportunidade de gravarmos Posso outros... comentar só uma coisinha antes de você finalizar? Pode, claro. E aí, Ivan? Deixa só, Ivan. Com relação à reencarnação, eu queria saber as evidências
as evidências que a gente pode encontrar na Bíblia. Olha, é um assunto que nós estamos preparando para outro podcast. Mas para só dar um gostinho, pessoal, né? Aquela colherzinha, eu me lembro de um aluno meu, de reformista, né, cristão. Ele chegou para mim e falou assim: Sérgio, eu fiquei sabendo que você não tinha nem coragem de falar a palavra espírita. Eu falei: sim, é espírita que você quer dizer? Eu falei: sim, eu me considero espírita, cristão espírita. Eu falei: mas você até entende de evangelho? Como assim você é espírita? Que desperdício, né? Aí ele falou assim: olha, por exemplo, aí já vem logo a reencarnação. A reencarnação é o bicho-papão. A reencarnação, eu vejo muita lógica na encarnação. De fato, é muito lógico, mas não está na Bíblia. Aí eu falei para ele, mas Jesus disse: muito tenho que vos dizer e vós não podeis suportar. Eu vou enviar, né, o Espírito de verdade para lembrar o que eu tenho falado e para explicar tudo que eu não posso. Porque Jesus não veio trazer profecia espiritual, ele veio trazer profecia moral. Ensino de relacionamento moral das pessoas. Nós não tínhamos a mínima capacidade de entender física quântica, grau vibracional, espiritualidade em alto grau, reencarnação de uma forma que não seja perigosa. Não tínhamos condição, é só hoje. Então, à medida que, né, as coisas foram evoluindo, então a gente vai conversar sobre isso, né? Essa encarnação, os ditos na Bíblia, por que Jesus tinha que ficar velando essas verdades, né? Para que a gente possa hoje entender com mais verdade. Eu queria só completar também, é um aspecto interessante sobre reencarnação, que eu escutei vocês falando aqui, que a reencarnação, ela pode ser um excelente instrumento para a gente de autoconhecimento, porque não a reencarnação em si, né? Mas a gente vendo a natureza das nossas provas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, a gente consegue verificar, né? Ter uma noção do que a gente precisa trabalhar no nosso espírito, do que a gente precisa realmente buscar melhorar, buscar Cura, corrigir, né? buscar curar. Então, acho que a reencarnação ela pode ser quase que um sinônimo de renovação. É isso mesmo. Aliás, a ideia desse podcast é isso, né, Ivana? Que tudo que a gente conversa aqui, que traga esperança, que traga esse sentimento de renovação, que a gente saia com mais alegria e mais vontade de sermos pessoas melhores, de encontrarmos a verdadeira felicidade. Sabemos que vivemos num mundo muito árido, muito material, muito materialista, e a nossa ideia aqui, ao conversar sobre espiritismo, sobre o conhecimento dos espíritos, é trazer um pouco mais de esperança, de possibilidades, de caminhos para uma verdadeira felicidade a partir de hoje mesmo, e não só na vida futura. Então, agradecemos muito a participação de todos, vocês que estiveram até aqui conosco. Deixe seus comentários, se inscreva no nosso canal, participe conosco, traga suas ideias, envie este podcast para quem você acha que pode ajudar e venha compor conosco nessa grande família que o Conexão Espírita quer formar, agora também extrapolando aqui as nossas conversas de casa, tá bom? Te esperamos numa próxima oportunidade, fique com Deus e uma ótima semana. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Aqui alguns nomes do mundo científico dignos de nota neste podcast. H.N. Banerjee, um investigador indiano, dedicou grande parte da sua vida ao estudo da reencarnação. Os estudos incluem análises de casos em que crianças afirmam lembrar vidas passadas, com detalhes sobre as suas experiências e o reconhecimento de locais e pessoas conhecidas. Ian Stevenson foi um psiquiatra que se destacou por estudar casos de reencarnação em crianças, documentando mais de 3.000 relatos em diversos países. Recebeu apoio financeiro para suas pesquisas e publicou majoritariamente em meios acadêmicos. É autor de 10 obras relacionadas ao tema. Uma delas é Children Who Remember Previous Lives, em português, Crianças que se lembram de vidas passadas. Trabalhou no Departamento de Estudos da Percepção da Universidade de Virgínia. Jim Tucker graduou-se em Psicologia e Medicina pela Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Seu principal foco de pesquisa são as crianças que relatam recordações de vidas anteriores e memórias pré-natais. É autor do livro Life Before Life, A Scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives, em português, Vida Antes da Vida, uma pesquisa científica das lembranças que as crianças têm de vidas passadas, onde descreve sua análise de mais de 40 anos de pesquisa sobre a reencarnação
contudo com o apoio de Ian Stevenson.